Olá, eu sou o Christian Ferreira, professor de Ciências e Biologia, e hoje a aula é sobre infecções respiratórias. As infecções respiratórias são mundialmente reconhecidas como uma das principais causas de mortalidade em todas as idades, particularmente em crianças e idosos, resultando em torno de 3 a 5 milhões de casos de doenças graves por ano. O sistema respiratório é constituído pelos tratos respiratórios superior e inferior. O trato respiratório superior é formado por órgãos localizados fora da caixa torácica, como nariz externo, cavidade nasal, faringe, laringe e parte superior da traqueia. E o trato respiratório inferior consiste em órgãos localizados na cavidade torácica, como, por exemplo, a parte inferior da traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e os pulmões. Nesta aula, nós vamos falar sobre o resfriado comum e a gripe, que atinge o trato superior, e sobre pneumonia e tuberculose, que atingem o trato inferior. Primeiramente, vamos falar sobre a tuberculose. Ela é uma doença infecto-contagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que é um bacilo não formador de esporos, não possui flagelos e não produz toxinas. É aeróbio estrito e intracelular facultativo. E esse bacilo ele foi descrito em 1882 por Robert Koch. Por isso, ele também é chamado de bacilo de Koch. No Brasil, em 2019, foram diagnosticados 73.864 casos novos de tuberculose, o que correspondeu a um coeficiente de incidência de 35 casos por 100 mil habitantes. Embora tenha sido observado uma constante tendência de queda entre os anos de 2010 e 2016, o coeficiente de incidência da tuberculose no país aumentou nos anos de 2017 e 2018, em relação ao período anterior, como podemos ver na figura. Nesses 2 anos, houve uma tendência de queda na incidência entre os maiores de 65 anos, que está representado em amarelo escuro, e de aumento na incidência nos menores de 10 anos e nos de 10 a 64 anos, que estão representados no gráfico em laranja e cinza, respectivamente. Na estratificação por unidade federativa, evidencia-se uma importante heterogeneidade no país, com os maiores coeficientes de incidência acima de 51 casos por 100 mil habitantes, nos estados do Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Roraima e Acre, representados em vermelhos aqui no mapa. Em 2018, foram registrados 4.490 óbitos em decorrência da doença, o que equivale a um coeficiente de mortalidade de 2,15 óbitos por 100 mil habitantes. Vamos ver como ocorre o mecanismo de ação viral. Os bacilos de Koch, ao chegarem pela primeira vez nos alvéolos, são fagocitados por macrófagos. Essa infecção pode seguir descontrolada no macrófago, onde o bacilo escapa do mecanismo de eliminação de micro-organismos intracelulares, que é a produção de espécies reativas de oxigênio e dióxido nítrico. Os bacilos proliferam-se e destroem os macrófagos, caindo nos espaços alveolares. Estes são novamente fagocitados, formando um ciclo vicioso e atingem os linfonodos, onde continuam se proliferando até atingirem a corrente sanguínea. Se os macrófagos conseguirem eliminar os bacilos, eles apresentarão um antígeno para os linfócitos TH1 e secretarão a IL-12. Esses linfócitos serão ativados e se proliferarão, ocorrerá a expansão clonal e produzirão o interferon gama, que ativará outros macrófagos.
Esses macrófagos irão produzir o fator de necrose tumoral e quimiocinas, que recrutarão monócitos da corrente sanguínea. E ao encontrarem o foco de infecção, irão migrar até o local e rodear a área infectada, e os linfócitos T também irão migrar para a área e ficarão ao redor dos macrófagos para tentar conter a infecção, resultando no granuloma, que é chamado de granuloma caseoso. E a fusão de vários macrófagos infectados pode formar as células gigantes de Langerhans. E este foco granulomatoso pulmonar inicial é chamado de foco primário ou nódulo de Gom. A infecção tuberculosa sem doença significa que os bacilos estão presentes no organismo, mas o sistema imune não está mantendo sob controle. Entre os infectados, a probabilidade de adoecer aumenta na presença de infecção pelo HIV e outras formas de imunodepressão, também na presença de desnutrição, diabetes e em usuários de drogas endovenosas. A transmissão ocorre através do ar, por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente ao falar, espirrar ou tossir. Os sintomas são tosse, falta de apetite, emagrecimento, dor torácica, febre e fadiga. As formas de tuberculose são primária, que pode ser assintomática ou apresentar um quadro febril leve e prolongado, e é comum em crianças. Primária progressiva, onde a lesão inicial pode aumentar de tamanho, necrosando o tecido. Pós-primária, que é uma forma crônica, que ocorre por reativação ou reinfecção, com um quadro de tosse crônica, que dura 3 semanas ou mais, perda de peso, febre vespertina, que é aquela ao final do dia, e sudorese noturna, e ela é mais comum em adultos. Miliar, que é decorrente da disseminação via corrente sanguínea de bacilos para vários órgãos e com grande risco de meningite. Os pulmões se apresentam difusamente ocupados por pequenas lesões e os outros órgãos também podem ser acometidos por lesões idênticas. Os determinantes da infecção são o estado imunológico do hospedeiro, a carga bacilífera do inóculo, que é a quantidade de bactérias que chegou aos alvéolos, e o ambiente. Os tipos de tuberculose são pulmonar, pleural, linfadenite tuberculosa, que afeta os linfonodos, tuberculose de laringe, rins, cérebro e ossos. O tratamento é diretamente observado. Um profissional fica observando e acompanhando o tratamento, verifica se realmente a pessoa tomou a medicação. Esse tratamento é feito em 2 fases. A fase de ataque, que dura 2 meses, e são utilizados os antibióticos isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol. E a fase de manutenção, que dura 4 meses, e são utilizados somente a rifampicina e a isoniazida. Como medida preventiva, nós temos a vacina BCG, que é bacilo de Calmette-Guerin, que é elaborada a partir de Mycobacterium bovis atenuados. Ela é indicada para crianças de 0 a 4 anos e obrigatória para menores de 1 ano. Ela não previne o adoecimento por tuberculose, mas evita o desenvolvimento das formas mais graves em menores de 5 anos de idade. O diagnóstico pode ser clínico, que fundamenta-se na história do paciente, no caso, contato com pessoas com tuberculose, e na avaliação dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente. Radiológico, pelas radiografias de tórax. Imunológico, que é realizado com a prova tuberculínica, que consiste em uma hipersensibilidade do tipo 4.
ela é efetuada por meio de inoculação intradérmica do PPD, que são antígenos da parede do Mycobacterium tuberculosis, na região anterior do antebraço esquerdo. Após 48 a 72 horas, é feita a medida da área de induração. Se o paciente apresentar de 0 a 4 milímetros, é não reator, indivíduo não infectado ou anérgico. De 5 a 9 milímetros, reator fraco, indivíduo infectado pelo bacilo da tuberculose ou outras micobactérias. 10 milímetros ou mais, ele é reator forte, significa que o indivíduo ele está infectado pelo bacilo da tuberculose, podendo estar doente ou não. E bacteriológico. Esse diagnóstico é firmado com o achado do bacilo em secreções e fluidos orgânicos, por exemplo, o exame de escarro. É realizado por meio da pesquisa direta de Barr, que é bacilo álcool-ácido resistente, em lâminas coradas com método Ziehl-Neelsen ou por cultura de bacilo em meio de Lausten-Jensen. Agora vamos falar um pouco sobre as pneumonias. A pneumonia é uma doença inflamatória aguda, infecciosa, que acomete as vias aéreas, que pode ser causada por vírus, por exemplo, rinovírus, hantavírus, coronavírus, vírus sincicial respiratório, vírus influenza e adenovírus, por bactérias como Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis e Streptococcus pneumoniae, ou por fungos como Histoplasma capsulatum, que causam a histoplasmose, Coccidioides imitis, que causa a coccidioidomicose, e Blastomyces dermatitidis, que causa a blastomicose. Elas são classificadas em pneumonias adquiridas na comunidade e hospitalares, que são pneumonias que acometem em 48 horas após a admissão hospitalar, e também a pneumonia associada à ventilação mecânica. O mecanismo de ação ocorre inicialmente pela falha de defesa do hospedeiro, devido à alteração do aparelho mucociliar ou da resposta imunológica. Ocorre a entrada do patógeno, o organismo responde com vasodilatação, exsudação, infiltração leucocitária, gerando uma resposta inflamatória e, consequentemente, as manifestações sistêmicas como febre, dor de cabeça, nariz entupido, dor muscular, tosse e dor de garganta. A transmissão ocorre por gotículas de tosse ou espirro, saliva, contato com objetos ou superfícies contaminadas, disseminação pela corrente sanguínea do foco primário não pulmonar e inoculação direta por equipamentos, principalmente se for a hospitalar. O diagnóstico pode ser clínico, quando a pessoa apresenta tosse e um ou mais dos seguintes sintomas, como expectoração, falta de ar e dor torácica, e se apresentar as manifestações sistêmicas, como confusão, dor de cabeça, sudorese, calafrios, dores musculares e temperatura superior a 37,8 graus Celsius. E radiológico, quando o médico verifica opacidade pulmonar na radiologia de tórax. Os fatores de risco são envelhecimento, insuficiência cardíaca, tabagismo e ou doença pulmonar obstrutiva crônica, imunossupressão, alcoolismo e cirrose hepática, colonização de faringe, deficiência nutricional e fatores ambientais. O tratamento é realizado com antibióticos das classes beta-lactâmicos, quinolonas e macrolide. E a prevenção é realizada através da vacina pneumocócica. E no dia 12 de novembro é comemorado o Dia Mundial da Pneumonia. Essa data foi estabelecida em 2009 e tem como objetivos aumentar a conscientização sobre a pneumonia
que é responsável por 15% de todas as mortes de crianças menores de 5 anos e que já matou mais de 808 mil crianças. Promover intervenções para proteger, prevenir e tratar a pneumonia e destacar abordagens e soluções comprovadas que precisam de recursos e atenção adicionais. E gerar ações incluindo investimento contínuo de doadores para combater a pneumonia e outras doenças infantis comuns, mas às vezes são letais. Vamos exercitar? A questão é a seguinte: a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que foi descrito inicialmente por Robert Koch. Sobre a tuberculose, é correto afirmar: letra A. É classificada em tuberculose adquirida na comunidade e tuberculose hospitalar. B. A vacina pneumocócica é utilizada na prevenção da tuberculose. C. Todas as pessoas que têm contato com o bacilo contraem a tuberculose. E D. É transmitida pelo ar. Vamos resolver? A tuberculose é classificada em primária, primária progressiva, pós-primária e miliar. A pneumonia que é classificada em adquirida na comunidade e hospitalar. A vacina pneumocócica previne a pneumonia, meningite e otite. E é a BCG que previne a forma grave da tuberculose em crianças. Nem todas as pessoas que têm contato com o bacilo contraem a tuberculose. Vai depender do sistema imune. E a transmissão da tuberculose ocorre pelo ar, através da fala, espirro e tosse. Então, a afirmativa correta é a letra D. Vamos parar por aqui e na segunda parte desta aula nós vamos falar sobre síndromes gripais. Você pode baixar os slides desta aula através do link que está na descrição deste vídeo. Tchau, tchau e até a próxima aula!